Olá pessoal, meu nome é Maíra, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos fazer a análise deste livro, A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Mas antes de entrar especificamente na vida do Ivan Ilitch, nós vamos falar um pouquinho sobre Bronnie Ware. Quem é Bronnie Ware? Bronnie Ware é uma mulher que era cuidadora de idosos. Ela escreveu um artigo chamado Os 5 Principais Lamentos dos que Vão Morrer. E mais pra frente, esse artigo se transformou em um livro chamado Antes de Partir. Em várias histórias, ela percebeu que havia algo de similar. Haviam lamentos que se repetiam em pessoas completamente diferentes. Lamento 1. Desejaria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesma, não a vida que os outros esperavam de mim. Lamento 2. Desejaria não ter trabalhado tanto. Lamento 3. Desejaria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Lamento 4. Desejaria ter ficado em contato com meus amigos. E lamento 5, desejaria ter me permitido ser mais feliz. Agora você deve estar se perguntando, e o que isso tem a ver com a vida de Ivan Ilitch? Ele era um cara com uma posição social boa, acabou se tornando funcionário público, tinha uma carreira muito bem estabelecida, muito bem sucedida. E Ivan Ilitch, ele tinha uma coisa que guiava a sua vida: o olhar dos outros, a opinião dos outros. Para ele, basicamente, o mais importante era parecer para a sociedade que ele era uma pessoa daquele nível social e que tudo estava certo, seguir todas as regras, todas as convenções. Quando chega um dado momento, Ivan Ilitch se casa com a sua esposa, mas, como você já deve imaginar, ele não tinha um amor verdadeiro por ela, mas ele achou que casar era o que deveria ser feito. Então, ele não queria criar, de fato, um relacionamento com a sua esposa que fosse bom e que fosse amoroso e que, de fato, eles tivessem um bom casamento, um casamento sólido e estruturado. Eles queriam apenas parecer que tinham. De repente, ele começou a ter alguns sintomas esquisitos. Ivan Ilitch foi para todos os médicos que você pode imaginar da sua sociedade, os especialistas, os mais tops do momento, e nenhum deles conseguiu identificar, diagnosticar Ivan Ilitch, dizer o que ele tinha. Acontece que ele foi passando, tomando remédios, remédios que eram receitados, fazendo tratamentos, e a sua doença só se desenvolvia. Mas lá dentro, Ivan Ilitch, ele tinha uma certeza. Ele achava que a vida dele tinha sido vivida como deveria ser. E ele gostaria muito de se ver curado dessa doença para voltar para a sua vida anterior. Até o momento que, em suas reflexões, em sua solidão, ele começa a refletir seriamente sobre a sua vida e ele se percebe uma coisa: não, ele não viveu a vida como ele deveria ter vivido. Ele viveu de aparências. Ele viveu em prol do que as outras pessoas achariam dele. Essas pessoas que nesse momento o haviam deixado sozinho. Pessoas que não suportavam a sua decadência, não suportavam a sua doença, não suportavam aquilo que estava acontecendo com ele. E Ivan Ilitch começa a se questionar sobre a qualidade dessa vida que ele teria vivido. E está aqui o nosso primeiro lamento, nosso principal lamento, encontrado nas experiências de Bronnie Ware. O lamento de não ter vivido a vida como deveria, ter vivido a vida que os outros queriam que a pessoa vivesse. Essa reflexão é dura, mas ela é necessária.
Pensa na sua vida. O quanto você tem vivido uma vida de acordo com o olhar dos outros, de acordo com as expectativas dos outros. O quanto de sentido há nas suas tarefas diárias. O quanto você busca esse sentido, o quanto você realmente reflete sobre as suas ações, reflete sobre o impacto que há na sua vida em relação aos outros, o quanto você não está simplesmente vivendo dia após dia, anestesiada, simplesmente seguindo uma rotina sem saber muito porquê, para quê. Veja bem, eu não estou falando sobre o fato de que o olhar das outras pessoas não tem algum impacto ou alguma importância sobre nós. De fato, há sim. Porém, nós devemos aprender a diferenciar quais pessoas nós vamos eleger para, de fato, levar a sua opinião em consideração, quais pessoas, de fato, nós devemos nos importar com suas opiniões, com seus conselhos, e quais pessoas nós simplesmente devemos aceitar que nós não vamos agradar a todos, que a vida não é para ser vivida tentando agradar a todos. Ivan Illich se preocupou tanto com a sua aparência, tanto com o que as pessoas poderiam pensar dele, e tanto em querer ter uma vida de perfeição, uma vida encaixada nos moldes, que ele não se permitiu ser vulnerável, não se permitiu demonstrar sua dor, sua fraqueza, não se permitiu aprofundar relações com seus amigos. Ele desenvolveu relações superficiais que, no momento onde ele mais precisou de ajuda, no momento onde ele mais precisou, as pessoas simplesmente não sabiam o que fazer, não tinham o que fazer, ou talvez até não tinham nem nutrido tantos sentimentos por ele. Apesar de Tolstói ser um autor russo e esse livro ter sido publicado a primeira vez em 1886, nós ainda vemos essa realidade no nosso país, hoje, em 2020, que é a dificuldade de se lidar com a morte. Muito tempo atrás, quando a morte estava inteiramente ligada à questão religiosa, as pessoas experimentavam a morte de uma maneira muito mais natural, como a vontade de Deus. Com o avanço da ciência, a morte ela passou a ser vista como um fracasso. Essa mudança trouxe para nós um certo tabu. Falar da morte é falar de um fracasso, especialmente a morte por doença. E no livro nós vemos exatamente essa dificuldade de se lidar com a morte. Ivan Illich estava morrendo, sabia disso. Todos à sua volta sabiam disso, eles podiam ver, mas em momento nenhum isso era falado. As suas perguntas, os seus questionamentos aos médicos eram ignorados. Os próprios médicos evitavam falar desse tipo de coisa. A sua família não conseguia lidar com essa realidade de uma maneira aberta e foi tirado dele a oportunidade, a possibilidade de falar sobre as suas angústias, de falar sobre os seus medos, de falar sobre tudo aquilo que ele vinha pensando e que vinha angustiando tanto ele nesses momentos. Isso é algo que ainda acontece na nossa sociedade, ainda é algo que, se uma pessoa percebe que está morrendo, ela tenta às vezes falar sobre isso e a nossa primeira reação é não fala sobre isso, não toque nesse assunto, isso não vai acontecer. Esse tem sido o trabalho das pessoas, principalmente psicólogos que trabalham com cuidados paliativos, mas ainda é um campo muito pouco explorado, onde, principalmente na área da psicologia, ainda se tem poucas referências sobre o assunto. Ou seja, embora as coisas estejam mudando, a visão esteja
sendo um pouco modificada a respeito disso, nesse meio, ainda há muito tabu e ainda há muita dificuldade, tanto dos pacientes, quanto das pessoas e quanto da própria equipe de saúde, em lidar com esse assunto que é natural. Uma coisa também bem interessante no livro, que ele retrata e acontece na nossa vida, é que quando nós nos deparamos com uma pessoa que está morrendo, com uma pessoa que de fato já morreu, em velórios, é inevitável que você não reflita sobre a sua própria morte, que você não veja ali naquele momento onde todos nós somos igualados e todos nós vamos passar por isso, todos nós vamos ter um fim. E pensar sobre isso assusta demais. Então é muito mais fácil falarmos da morte do outro afastando a nossa. É mais fácil você falar da morte do outro como se você também não fosse morrer. Então isso é algo que ainda acontece muito e a gente precisa aprender a refletir sobre esse momento, sobre a morte, para que a nossa vida, inclusive, tenha um sentido maior. Nesse momento, nós vemos em Ivan Illich que ele atravessa um momento de luto. É interessante porque sempre ligamos o luto à morte de entes queridos, onde alguém faleceu e essa pessoa estaria experimentando luto, mas o luto ele pode ser vivenciado em diversas perdas. E no caso do Ivan Illich, ele havia perdido a sua saúde, havia perdido a possibilidade do trabalho, e embora ainda estivesse vivo, ele estava se dando conta de que havia perdido toda a sua vida. Então Ivan Illich ele começa a entrar num processo de luto, ele começa a vivenciar as fases do luto, escritas pela Elizabeth Kubler-Ross. Então, ali no livro nós vemos ele passar por momentos de negação, momentos de raiva, momentos onde ele barganha, momentos onde ele fica depressivo e momentos onde ele finalmente chega a uma aceitação de que ele está morrendo e de que não há mais nada que se possa fazer. E é interessante percebermos que, embora as fases sejam descritas numa certa ordem, na nossa experiência, na experiência da vida, ela não acontece exatamente assim, bonitinha. Nós vemos ali no livro como que essas fases elas vão e voltam na vida do Ivan Illich, no seu período ali de luto, como que ele vivencia todas essas coisas muito rápidas e momentos até confusos, onde numa hora ele está ali barganhando e no momento seguinte ele se vê vencido por essa realidade e se torna deprimido. Então, gente, eu queria deixar essa mensagem porque acredito que refletir sobre a morte é algo fundamental para a nossa existência, porque, querendo ou não, é uma realidade que está aí, todos nós passaremos por isso, todos nós enfrentaremos de alguma forma, seja na nossa própria morte, ou seja, enfrentando a morte de pessoas próximas, de pessoas, de familiares, de pessoas amigas, e teremos que lidar com isso de alguma maneira. E é nesse momento que nós refletimos sobre toda a nossa vida, é nesse momento que algumas picuinhas, algumas questões se tornam reduzidas, e é nesse momento que até mesmo as nossas dificuldades, as nossas questões se tornam menores. Então, muitas vezes, e quantas vezes você não já deixou de fazer algumas coisas, você não se preocupou demais com o olhar dos outros, demais em estar dentro de uma situação que não fazia sentido para você. E
vivenciou aquilo sem qualquer propósito, sem qualquer sentido. E quando eu falo sobre isso, eu não estou me referindo a você, sei lá, jogar tudo pro alto e é isso aí, eu vou viver a vida. Não! É você parar para refletir sobre o sentido daquilo que você está fazendo. Será que você encontra sentido nisso? Será que o seu coração está naquilo que você está fazendo? E se não está, existe algo por trás disso, né? Será que esse é o lugar onde você deveria estar? Ou será que você não deveria estar olhando para essa coisa que você está fazendo com outros olhos? Então, às vezes, a gente vive até uma questão, assim, a vida familiar, às vezes a gente vivencia situações e não leva em conta essa perspectiva da morte, essa perspectiva de que aquilo pode acabar em algum momento e você não sabe em que momento que aquilo vai acabar. Então, refletir sobre a morte faz com que as nossas experiências diárias sejam únicas, como de fato elas são. E eu espero que você reflita sobre isso, tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa aí um joinha, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Até a próxima!